O que fazemos quando nada muda? Oramos, oramos, oramos e nada, não? Nada muda, não vimos nada, nada. Parece que quanto mais oramos, mais as coisas se queda difícil, né? Parece que as coisas vão se apertando. E o que devemos fazer numa situação desta? Reclamamos a Deus, pensamos que Deus não nos escuta. Isso pensamos, né? Pensamos que Deus ouvidou de nós outras. E em situação difícil, né? Difícil quando nós passamos por isto. Eu já passei várias vezes. Nossa, como passei. Eu orava, fazia propósito, ajunava e queria, porque queria que Deus me respondesse, que Deus não contestasse a minha oração e nada, nada. Eu entrava num desespero, mas Deus era tão bueno que nesses momentos de desespero, Deus, ele enviava, sabe, uma profeta em minha casa. Sim, Deus enviava uma mulher de Deus, que Deus falava em sua boca. Então, quantas vezes? Olha, não foi nenhuma, nem duas, nem dois. Foi muitas vezes que eu já passei por momentos que eu dizia, não, Deus não me escute, Deus não me ama. Não, não, não. E Deus mandava. E quando Deus mandava ali, renovava, sabe? Renovava a minha fé, renovava de novo. E eu seguia adelante, né? Crendo nesta promessa. E todas as vezes que eu dobrava, não, minha rodilha, delante da presença de Deus, eu falava e dizia, Deus, o Senhor enviou esta profeta em minha casa, Senhor, e o Senhor falou em seu lábio, Senhor, em sua boca, Senhor, o Senhor me prometeu, Senhor, né? Então, assim, o que nós outras temos que fazer, queridas, é quando oramos e Deus não responda, não contesta, não é que Ele não responda, é porque não está no momento, me entende? No momento correto, no momento certo, na hora certa. Muitas vezes nós estamos listas, né? Eu não estava lista para receber minha bendição em aquela época que eu orava, que eu pensava que Deus... Não, eu estava em um processo. E meu processo era o processo de liberar o perdão. Esse é meu processo, né? Esse é meu processo. Porque muitas vezes nós estamos em um processo e nós oramos, nós clamamos ao Senhor e nós pensamos que Deus não está nos escutando. Então, o que fazemos em este momento? Né? O que devemos fazer em este momento? Quando oramos e não somos contestadas, Deus não nos contesta, é porque ainda nós outras não estamos listas, porque ainda falta algo em nós outras, não? Que devemos cambiar, que devemos sacar, que devemos liberar. Porque quando nós outras estivermos listas, quando nós outras ali liberar o perdão, que tem que ser liberado o perdão, quando perdonarmos, quando olvidarmos, não, do passado, então se esta bendição chegará. Quando estivermos listas. Então nós outras teremos que aprender isto, né? Teremos que compreender isto e esperar o tempo de Deus, né? E o que nós outras temos que fazer?
enquanto esperamos o que nós outras teremos que fazer. Não? Enquanto a vitória não chega, enquanto a bendição não chega, a promessa não é cumprida, devemos seguir adelante. Não? Lendo a palavra, nunca se olvidar dessa palavra, jamais, jamais. Não? Devemos olvidar de ler a palavra, de nos alimentar, de nos fortalecer, de estarmos com pessoas que nos fortalecem, não? Pessoas com experiência com Cristo, pessoas que passaram por momentos difíceis. Então, todas as vezes que Jó passava por esse momento, Deus sempre mandava uma mulher de Deus. Sempre Deus estava mandando uma mulher de Deus, uma profeta para falar comigo, para me entregar e dizer: Jó, não olvidei de minha promessa contigo. Não, minhas promessas vão cumprir. Jó não há olvidado. Então, quando Jó escutava, né, então eu renovava minhas forças, queridas, minhas forças eram renovadas. Então, temos que estar firme, queridas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, não. Quando oramos, quando clamamos, quando buscamos e não vemos nada. A vontade mesmo é de derrar. Ai, não vou orar não. Quantas vezes, amadas, quantas vezes, queridas, Jó dizia: não, Jó não vou orar mais. Jó não vou orar, Jó não vou buscar mais a Deus, porque Deus não me escuta, porque Deus não me vê. E começava: porque eu estou sofrendo, porque tanto sofrimento, Senhor, porque o Senhor não me escuta, o Senhor não me ama. Oi, quantas vezes, né? É porque Jó não estava lista. Jó não estava lista. E Jó queria, porque queria, de qualquer maneira, que o Senhor me sacasse daquela prova, me sacasse daquele deserto, porque era um deserto. Queridas, era um deserto, que eu já passei por desertos. Meu Deus, que eu dizia: meu Padre, que deserto é esse? Eu não vou sair do deserto. Mas era porque Jó não estava lista, né? Havia algo em meu coração que era ressentimento, que era rancor, que era desejo de vingança, né? Um desejo de vingança. Então, Jó não estava lista. Quando nós outras não estamos listas, a nossa oração não é que ela não está sendo respondida, não. Porque toda oração Deus escuta. Mas para responder, para contestar, aí é outros 500, como dizem meu país. Aí é outros 500, sim? Deus escute a oração. Porque a palavra dele nos diz que todo aquele que vem após mim, eu não lançarei fora. E também ele disse em Daniel, desde o primeiro dia que tu arrodilhou, que tu orou, que tu clamou, eu escutei. Eu escutei e mandei a resposta. Mas havia também o príncipe da Pérsia, né? Então, nós podemos ver aí que já são duas situações. Se nós não estamos recebendo ainda, porque falta alguma coisa. Então, o que fazermos quando oramos e não temos resposta do Senhor? A primeira coisa que devemos saber é perguntar a Deus, né? Onde que Ele quer trabalhar,
o que é que Ele quer que sacamos. Se temos ressentimento, devemos perdonar. Soltar, liberar. Não, libera. Olha, querida, amiga, irmã, por favor, libera. Já tem quantos anos que você está com esse rancor, com esse ressentimento? Quantos anos? Provavelmente, a pessoa que te heriu está só seguindo lá adelante. E muitas vezes nem recorda. Porque sempre é assim. Quem erra, não, que quedamos feridas, nem recorda. Quem faz o dano, muitas vezes, é como pareja, não? Muitas vezes o esposo levanta pela manhã, né? E habla uma palavra, esta palavra queda. Você que é esposa, queda o dia todo com essa palavra. Por que ele me falou isso? Por que ele falou isso comigo? Por quê? Quedamos o dia todo, passamos o dia todo. O esposo vai para o trabalha. Quando ele regressa, nós estamos com um semblante cerrado. Quando chega a noite, a mesma coisa. Verdade? Não, é verdade. Assim somos, não? E quando ele vai perguntar, e nós, tu não sabe por quê? Eu estou dessa maneira? Eu estou assim por causa desta palavra. Assim somos nós outros. Então, sim, ele não sabe. Né? Muitos homens não sabem, porque muitas vezes eles falam, sai aquela palavra ali, mas nós guardamos. É por isso que temos que ter muito cuidado, né? Então, muitas vezes também isso nos passa. Pessoas que danham nosso coração. E muitas vezes, tem anos. Eu era de guardar muitas pessoas. Eu guardei um primo 4 anos. Por causa de uma palavra. 4 anos. Eu guardei este primo. A palavra que ele me disse. Que ele falou, eu guardo. Ele casou. E foi uma vez, numa conversação entre família, eu não deixei passar. Não? E ele quedou assim, impressionado, porque ele disse, prima, eu não recordo. Eu não recordo que eu falei desta maneira com você. Então, não sei se ele me pediu perdão, pediu desculpa, nem sei. Mas ele disse, desta maneira, não... ficou assim escuro, agora sim. Então, ele disse, né? Então, tem pessoas que não recordam. Então, o que fazemos? Quando oramos e não somos contestadas, né? Deus não contesta a nossa oração, porque muitas vezes não estamos listas para receber o que nós outras estamos pedindo. E outras vezes, porque há uma guerra espiritual. Então, nós outras temos que saber por que estou orando e a minha oração não está sendo contestada. Não? Se é por falta de perdão, se há alguma coisa em meu coração, se há alguma coisa em minha vida, estou fazendo alguma coisa, algo eu tenho que pedir que Deus me mostre, que o Espírito Santo me mostre, Ele vai mostrar, porque nós temos um aliado muito grande, muito poderoso, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz à nossa memória qualquer coisa, queridas amigas, o Espírito Santo traz à nossa memória, ele nos revela, ele nos mostra, ele habla com nós outros. E a segunda, se estamos aí numa batalha espiritual, como Daniel tuvo, porque desde o primeiro dia, o Senhor havia escutado Daniel e havia enviado lá a resposta. Mas lá, no reino espiritual, não, ali havia uma guerra
entre o príncipe da Pérsia contra esse anjo que estava trazendo a resposta de Daniel. Então, o que nós outras temos que fazer? Pedir a Deus a direção. Pedir o Espírito Santo que nos revela. Não? Porque ele já escutou todas as orações. Toda vez que nós dobramos as nossas rodilhas e clamamos ao Senhor e buscamos, ele escuta. Agora, o negócio é ele enviar a resposta. Isto que é a preparação, é o processo, é onde estamos equivocando, o que estamos fazendo, não? E também o segundo, batalha espiritual. O adversário não quer que a vitória chegue, então nós temos que pedir aí o Espírito Santo. A melhor coisa que eu quero dizer para os tedes e quero aconselhar aos tedes que tem que fazer quando não sabe o que fazer, que não estão recebendo a resposta de Deus, é perguntar a Deus, ao Espírito Santo, que revele, lhe mostre o que está impedindo que a resposta não vem, se o que há em seu coração, o que há em sua vida, não? E o que passa no reino espiritual. Então, nós outras temos que perguntar a Deus o que fazemos, o que devemos fazer quando não recebemos a resposta da oração. É continuar orando, é continuar buscando, é continuar pedindo que o Espírito Santo nos mostre. Então, eu sou prova viva que eu não estava recebendo as minhas bendições, as promessas de Deus, e entrava em desespero. E eu entrava em desespero, viu, irmãs? Amigas, eu não sei você, mas eu entrava em desespero e eu falava mesmo. Não vou orar, não vou clamar, não vou buscar, vou parar de orar. Era isso. E assim Deus era tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Deus enviava uma profeta em minha casa. Sem eu esperar. Ela passava, chamava. Muitas vezes eu estava desajunando. Isso sempre se passava final de semana, no sábado, porque eu trabalhava de segunda a viernes, né? Tinha vezes, e era no sábado. Ou então quando era no feriado. Era incrível como Deus cuidava assim, da sua. Então Deus falava através dela. Não? Então, assim, o que fazemos, queridas, enquanto esperamos a resposta de Deus? O que fazemos quando estamos orando e não estamos tendo a resposta, né? É perguntar ao Espírito Santo, né? A perguntar, a nos mostrar, a nos revelar o que está passando. E ele sim, ele nos mostra, ele nos habla, né? Ele nos mostra, ele nos habla, nos diz aonde que estamos equivocados. Porque Deus sempre escute a nossa oração. Não pensa que Deus não te escuta a oração, escute assim. O que falta muitas vezes é nós outros, como eu já lhe disse, né? Falta de perdão, de liberar perdão, de cambiar situações que não está bem delante de Deus. E muitas vezes a guerra espiritual, que a resposta já chegou, já está a caminho, mas há um príncipe da Pérsia aí que não quer que esta vitória chegue. Mas no nome de Jesus, se for esse príncipe de Pérsia, ele está destruído pelo poder da sangue de Cristo, e que os ángeles do Senhor destrua toda a amarração aí no nome de Jesus. Amém, queridas? Eu espero que esta palavra tenha sido de bendição para você, que porventura está passando aí, né? Como eu passei, que eu estou contando minha experiência. Sim, minha experiência, porque eu orava, queridos. Eu orava, clamava.
Mas eu não recebia, não era porque Deus não estava escutando. Não, 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 não. Eu não recebia porque eu não liberava perdão. Eu não liberava perdão. Sabe o que tinha? Mira, eu tinha um quaderno. Eu tinha um quaderno, sim. Eu tinha um quaderno, bem menor assim, um quaderno, e eu notava o nome das pessoas que me heriram. Mira, santo Deus, que coisa feia, não? Meu padre. E mira, uma coisa, eu nasci num lar cristiano, mas eu não tinha um encontro com Deus. Eu não tinha ainda um encontro com Deus. Eu, sendo cristiana, nascida no Evangelho, não, na casa, né? Num berço, no meu país fala berço, mas é numa família evangélica. Eu tinha lá, anotado. Então, isso tudo levou muitos anos que Deus tinha promessa e essas promessas quedaram-se estancadas, paralisadas. Não porque o Senhor não queria me dar, não. O Senhor sempre tem bendição para nós outras, queridas. Sempre. Olha, nós outras pensamos que Deus não tem bendição para nós outras. Deus tem bendições, tem vitória, tem portas abertas. Deus tem o melhor para nós outras, mas o que passa é que nós outras não liberamos perdão. É que nós outras muitas vezes somos arrogantes, soberbas, queremos muitas vezes ser o que nós outras não somos. Sabe? Muito nhenhenhê. Está me compreendendo? Eu estou falando tudo que eu passei, que eu bebi. Era assim, muito nhenhenhê. Queria ser muita coisa. Agora sim, agora eu compreendo, não? Que nós somos grandes delante da presença de Deus. Então, não porque o Senhor não nos quer bendecer, o Senhor quer nos bendecer, o problema são nós outras. Tem pessoas que estão com bendições empacadas por causa disso, que são chismosas. São essas mulheres goteira que fica só quando chove, não fica lá, não, tem um buraquinho ali no teto, aí chove, cai aquela lluvia, aí você tem que colocar um tacho, não, que fica lá, tem. Assim são essas mulheres, não? Tem. Hablam. Então, não é porque o Senhor não quer nos bendecer. O Senhor quer nos bendecer. O problema somos nós outras. Sim, somos nós outras. Essa é a verdade. É a verdade que nós outros não queremos deixar o chisme, não queremos perdoar. Não, mas eu não perdoo. Eu não perdoo ela mesmo. Eu não perdoo ele mesmo, porque fizeram isto, aquilo. Então, o Senhor, queridas amigas, renascidas em fé, Ele, Senhor, sempre quer nos bendecer. E o que devemos fazer enquanto a oração não rega, enquanto a bendição não rega? É lutar para cambiar. Se há algo em ti que necessita ser cambiado, eu lhe aconselho, que lute, que cambia rápido, porque Deus tem bendição grande para ti. Eu jamais pensei, queridas, pensei que um dia eu estaria em Equador, que, por certo, é um país hermoso, maravilhoso. Os bolões aqui, ai meu Deus, coisa de, os verdes, ai que coisa rica, maravilhoso. Eu jamais pensei que sairia de meu país, Brasil, para estar aqui. Há 6 anos. 6 anos estou nessa terra bendecida. Por mais dificuldade que tem, né, que nós outras estamos passando por momentos difíceis aqui, né? Mas é em todo lugar, queridas, é em todo lugar.
vamos ter violência. Todo lugar vai ter isto, né? Mas o mais importante é que sabemos que Deus está com nós outras, né? O mais importante. Né? Então, essa é a palavra que eu queria trazer, compartilhar com vocês. Eu espero que tenham me entendido alguma coisa. Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui. Entendi um pouco, não entendi muito não. Mas vamos estar agora tendo umas charlas assim. Pergunta e quero que me responda. Sim, coloca aí, me contestam aí aqui nos comentários. Lhe gusta assim? Que começo a falar, não? Dessa forma? Ou prefere um devocional que eu leio a Bíblia? Tá? Que vocês preferir, eu estou aqui. Bueno? Então, besito, que Deus me las bendiga e nos vemos. Tchau!